Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é: voltem a namorar na escola. Oh! Como assim voltem a namorar na escola? Afinal de contas, como dizem as demais línguas ou boas línguas, escola não é lugar de namorar. Há poucos dias eu chegando em uma escola que eu dou aula, um aluno de aproximadamente uns 11 anos, para um pouco mais ou um pouco menos, mas eu estou aqui chutando pelo que eu percebi do seu aspecto físico, uns 11 anos, falou essa frase. Alguém citou alguma coisa sobre namoro e ele falou: escola não é lugar de namorar. O que me espanta não é nem o mérito de se escola é ou não é lugar de namorar. O que me espanta é o fato deles aderirem, dos alunos de todas as faixas etárias, aderirem com tanta facilidade a essa máxima, como se ao namorar na escola eles estivessem cometendo um pecado, um sacrilégio contra a educação, contra o conhecimento, contra o saber, porque a escola não é lugar de namorar. Escola é o lugar do saber. Escola é o lugar de se adquirir conhecimento. Mas aí, quando nós vamos para o conhecimento, para a parte conteudista, alguns professores gostam com que os alunos escrevam, anotem, façam anotações, até porque se algum pai um dia chegar na escola dizendo que o professor não dá matéria, o professor gosta de que o caderno de alguns alunos, ou seja, dos alunos, registrem que ele diz para os alunos fazerem anotações. Mas muitos não se veem na obrigação de fazerem as anotações. E não existe a máxima: escola é lugar de anotar, é lugar de escrever a matéria. Não é estranho, mas escola não é lugar de namorar. Isso todo mundo diz. Não é lugar de namorar, mas não é lugar de anotar. Nem sempre eles se entendem assim. Aí o professor pede um trabalho, ou o professor pede trabalhos. Alguns não entregam absolutamente nada e não querem ser cobrados. E alguns, inclusive, quando se veem na iminência de serem reprovados, falam assim: mas eu vim à escola, eu venho à escola, ou seja, ele vai à escola, não faz nenhum dos trabalhos pedidos, nenhuma das atividades, mas não há a convicção a mesma convicção da frase escola não é lugar de namorar, não é feita essa frase, uma frase desse naipe, não é feita com a mesma convicção na hora do cara dizer escola é lugar de fazer atividades. E quando um aluno às vezes é esforçado, eles chamam de nerd, às vezes o aluno bom é até um pouco discriminado, porque não há mais, parece que às vezes o próprio charme do conhecimento não existe. Então escola é lugar de aprender, mas não é lugar de anotar, não é lugar de fazer atividade, não é lugar de ter compromissos básicos com o que os professores solicitam. Então há uma rebeldia juvenil, infanto-juvenil, jovem, isso é aparentemente normal, né? Afinal de contas são jovens. Se fossem adultos, não precisariam ser jovens, não precisariam passar pelo estágio até a vida adulta. Mas o que me espanta é isso: escola não é lugar de namorar. Mas essa afirmação de que escola não é lugar de namorar não é feita com a mesma ênfase na hora de dizer escola não é lugar de não fazer o dever, escola não é lugar de não fazer o trabalho,
Escola não é lugar de se estudar com responsabilidade. Mas por que esse comportamento chegou à escola? Aí é que entram muitos dos meus questionamentos, né? Se me desculpe, eu sou uma pessoa que sou um pouquinho com um pouco de ênfase, né? Principalmente quando eu estou assim querendo fazer uma colocação, né, das minhas intuições. Então começo a suar um pouquinho. Mas por que esse tipo de comportamento chegou entre nós, entre os alunos? Vindo de uma pedagogia que absorveu isso e que coloca isso com muita ênfase. Por que isso pegou? Por que isso pega com tanta facilidade? Penso que por uma coisa que eu chamo carinhosamente de deserotização. As nossas relações sociais, com o tempo, elas vêm sendo deserotizadas. Quem é Eros no mito? Quem é Eros na tradição? Eros é o deus da atração, onde os próprios deuses se perdem no outro. Afrodite, a deusa do amor e da paixão, se perdeu ao se apaixonar por Adonis, um belo jovem. Plutão, pela ninfa Perséfone. Júpiter, por ninfas, vivia pulando a cerca, ou seja, Eros é esse deus da atração que faz com que nós nos percamos no outro. Mas esse outro não é apenas o outro amoroso, é o outro da relação social, o desconhecido, que nos toma muitas das vezes de surpresa e nós precisamos aprender a respeito dele para realizarmos a empatia. E os encontros amorosos, inclusive na escola, tem muito a ver com a erotização, com o fato de podermos nos perder no outro. Mas nós vivemos uma sociedade que gradativamente vem substituindo o outro pela coisa, pela mercantilização, pela mercantização do outro. Marx chamou isso de reificação. Rex, do latim rex, coisa, né? Então as nossas relações sociais foram tomadas pelo espetáculo da mercadoria, usando aqui uma terminologia de Guy Debord, em Sociedade do Espetáculo. O espetáculo da mercadoria coloca a mercadoria como um espetáculo, como se ela tivesse plena autonomia sobre nós. E ao nos relacionarmos com o outro, nos relacionamos com essa mediação da mercadoria. E quando nós chegamos no outro, nós chegamos fetichizados pelo espetáculo da mercadoria, pelo espetáculo das coisas que passam, dos muitos estímulos, das muitas imagens agora. Principalmente vivemos o império da imagem. Então, ao nos aproximarmos do outro, ao chegarmos no outro, temos a imagem que antecipa-se. E ao chegarmos no outro, chegamos com o império das muitas imagens sobre o outro. Então, algumas imagens são colocadas e elas se tornam hegemônicas. Houve não só imagens, alguns discursos deserotizantes chegam e tomam as pessoas de forma até irrefletida. E as pessoas afirmam imageticamente ou ideologicamente: escola não é lugar de namorar. Mas não é só a escola que foi deserotizada, a cidade foi deserotizada. E como a escola vive na cidade, a escola recebe a afetação da cidade que foi deserotizada. Por exemplo, eu gostaria de usar um exemplo dos lugares por onde eu passo, por exemplo, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Rio de Janeiro e Baixada Fluminense tem muitos lugares ermos, vazios, né? Meio desertos, escuros, às vezes com estacionamentos de ônibus. Na minha época, o que nós fazíamos quando havia um lugar escuro, vazio? Nós nos aproximávamos, procurávamos
nos aproximar de uma menina e falou, vamos levar essa menina ali pro cantinho, pro escurinho, né? Tem ninguém ali? Você sabia que isso acabou? Aí alguém poderia dizer assim, mas medo do assalto. Será que é só o assalto? Que é só medo do assalto? Será que é só... Porque às vezes as pessoas, mesmo em ambientes não muito seguros, ficam ali, perto dos lugares mais ou menos desertos, tomando a cervejinha. Será que é só o medo do assalto? Ou a cidade foi deserotizada? Porque isso me parece um fenômeno muito curioso da deserotização. A cidade é deserotizada. E aí do casal que de repente for para lá e começar a se beijar. Um evangélico babaca vai chamar a milícia. Porque isso tem isso também. Nós temos um excesso de vigilância sobre aspectos da erotização, como se isso fosse sempre pornográfico. E é um outro problema da deserotização. Nós substituímos a imagem da sensualidade, a imagem da erotização pela imagem da pornografia. Porque a pornografia, ela faz parte desse encantamento das muitas imagens que chegam a nós. E o que chega a nós através do império da imagem hoje, a imagem da pornografia, não só da pornografia real relacionada ao sexo, mas a pornografia da hiperexposição que fazemos das nossas vidas, que está toda exposta na rede. Não só exposta na rede, como as nossas intimidades são pornograficamente colocadas em todos os momentos. Como diz Byung-Chul Han no livro Sociedade do Cansaço. Tô almoçando, selfie. Tô jantando, selfie. Tô beijando na boca, selfie. Tô passeando, selfie. Ou seja, as nossas intimidades, elas são colocadas pornograficamente na rede. A imagem da pornografia... Eu lembro que na minha época, na época que eu era criança, adolescente, eu ficava doido para ver um peitinho na televisão. E quando o peitinho apareceu, né? Sala especial às sextas-feiras à noite, eu ficava doido para ver uma mulher pelada. Agora não, agora tem o império das imagens. A multiplicação da pornografia. Então a imagem da pornografia substitui a imagem da erotização, da própria sensualidade erotizante. Eu lembro que eu estudava num colégio de freira em Barra do Piraí, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira. E na hora do recreio, os alunos e alunas, os namoradinhos, iam para um cantinho, um fazia carinho no outro, um pegava na mãozinha do outro, abraçava, surgia até um beijinho. As freiras passavam, nenhum problema. A escola era erotizada. Você ia na escola também para namorar. E muitas dessas pessoas que iam na escola namoravam, se tornaram pessoas bem-sucedidas, até porque o colégio era um colégio bastante elitizado. Melhor colégio deve ser ainda de Barra do Piraí. Nenhum problema. As pessoas namoravam na escola. Hoje em dia, e depois da aula, saíam de mãos dadas. Tinha um bar perto da escola. Os namoradinhos ficavam ali depois da aula, se beijando, se sarrando. Por quê? Porque a escola era erotizada. As pessoas não iam para a escola para transar no banheiro. E por que agora as pessoas têm tanto papo de que tem jovens transando no banheiro? Porque o transar no banheiro é o pornográfico. O dar a mão, o dar um beijinho, sair de mãos dadas é o erótico. É o sensual, é o erótico. É a erotização. O ambiente era erotizado, mas não necessariamente o ambiente era pornográfico. Hoje em dia nós tivemos a substituição da imagem da pornografia. E a imagem da pornografia, lembra da Marilyn Monroe? As saias, né? Levantando e ela fazendo aquelas... Aquilo é a imagem da erotização. Com o tempo você tem a Carla Pérez fazendo
rebolando na garrafa, ou seja, começa a chegar a imagem da pornografia. Não que isso seja mal, eu estou falando que a imagem da pornografia chega e começa a substituir a imagem da erotização. A imagem da erotização promovida por Gretchen, né? De repente Gretchen estava na transição da imagem da erotização para a imagem da pornografização. Talvez Gretchen, Rita Cadillac. Estou fazendo aqui uma digressão, mas muitos podem concordar. O que aconteceu de fato é isso. Se alguns casais estão num cantinho de mãos dadas, se beijando, de repente chega uma inspetora. Que pouca vergonha é essa aí? Esses dias eu vi isso. As freiras não faziam isso. Porque quando eles veem, quando ela viu, ali está o pornográfico. Não, ali não estava o pornográfico, ali estava o sensual, o erótico. Mas a cidade foi deserotizada, o império das imagens, o império da exposição de tudo tem que ser exposto para ser vendido no mercado. A nossa vida, uma vez que a mercadoria agora somos nós, por que nós usamos Google, YouTube, Facebook? Porque na nova sociedade da informação, a informação é o bem mais precioso. E quem é a mercadoria principal hoje no capitalismo de plataforma? Somos nós. Então, ao deixarmos os nossos dados ali, nós nos tornamos as mercadorias. Nós estamos expostos. Então, o exposto, o pornográfico substituiu o erótico. E quando o pornográfico substitui o erótico, a imagem do pornográfico sobressalta. Então, às vezes, um professor está falando de algum tema dentro de sala de aula relacionado à sexualidade. Às vezes, até na própria aula de biologia, ele fala, de repente, do clitóris. O papo vai parar na direção, às vezes, porque a aluna entende que você está falando do clitóris dela. A imagem da pornografia substitui. Ela não entende que você está falando de um conceito. Porque clitóris, dentro de uma sala de aula, se torna um conceito. Eu lembro que no ginásio eu tinha aulas de ciência e a palavra pênis, clitóris, era normal, sem nenhum problema. Mas de repente isso começa a se tornar um problema porque fomos afetados pela imagem do pornográfico, que substitui a imagem do erótico, né? Então, incrível como os jovens não saem mais da escola de mãos dadas. Tem uma escola que eu trabalho que eu tenho um casalzinho que de vez em quando vai para um cantinho e falo, quase que eu solto fogos. Escola é lugar de namorar. A igreja é lugar de namorar. Olha, muitas das vezes eu arrumava uma namoradinha na igreja. Sentava com ela, às vezes no culto, dava a mão para ela. Estava namorando na igreja. Os lugares da sociedade onde passamos são lugares de namorar. De encontros amorosos também. Com calibragem, é claro. Mas se o encontro amoroso acontece primeiro no trabalho, houve namoro no trabalho. Não houve arroxo no trabalho. Namoros que começam na igreja, no centro espírita, nos olhares. Às vezes as pessoas no culto se sentam um do lado do outro, dão as mãos e o namoro acontece. Mas a máxima de que escola não é lugar de namorar, porque o namoro se tornou uma peça dentro da imagem pornográfica que está editada na nossa mente. E a gente passou essa má consciência para os jovens, que nem se rebelam contra isso, se rebelam contra tudo. Tem gente agredindo o professor, mas se você perguntar, ele... E na escola, lugar de namorar? Não. Escola é lugar de eu responder ao professor. Escola é lugar de eu mandar o professor para aquele lugar. Escola é lugar de eu dar porrada no professor. Mas namorar, não. Não é curioso isso? Eu até andei falando
no Dia dos Namorados, né? Todo mundo foi na escola no Dia dos Namorados. Ah, tudo bem. Né? Não falta não. No Dia do Namorado não, porque não é feriado, né? Mas aí eu brinquei com ele, gente, o que vocês estão fazendo aqui no Dia dos Namorados? Aí, aí eu propus pro Grêmio, né? Poxa, vamos fazer no Dia dos Namorados, né? E eu falei sério, um encontro, né? Um baile. Um baile, vamos fazer um baile dos anos 70, um baile dos anos 80, romântico para que as pessoas dancem e namorem. Voltem a namorar na escola, gente. É bom. Namorar é bom. Você vai com calibragem, você vai sarrar na escola? Não. Você vai transar no banheiro? Não. Mas o namoro faz parte. O namoro é bom, faz parte. Professor, mas os jovens vão transar. Gente, jovem transa? Não. Jovem não transa. Quem transa é o ouro, a prata e o bronze. O ouro é o macho, o bronze é a fêmea e a prata é LGBT. Ô professor, você é machista, hein? Tá bom, o ouro é a mulher, a prata é o homem e o bronze é o homem e a prata é o LGBT. Ih, comprei barulho agora com os LGBT. Não, então o ouro é o LGBT. Tá bom, ok. Então, sexo se dá entre pessoas de carne e osso, que se atraem mutuamente. E a escola é esse lugar dos encontros. Do encontro também da primeira namorada, das primeiras atrações. Eu lembro que eu tinha uma professora, né? Tomara que ela nunca ouça esse vídeo. A tia Soraya, na terceira série. A tia Soraya tinha um rabão maravilhoso, né? E a gente ali, conversando entre a gente. O tia Soraya tem um rabão, né? Mas a gente respeitava a tia Soraya. A gente falava entre a gente que ela tinha um rabão. Aí, na hora da saída, todos nós dávamos beijinho na professora, né? Quando a gente dava beijinho na professora, a gente falava, dei um chupão nela. Não dava nada, né? Mas era assim, né? O ambiente, o erotismo existia. E o erotismo não é e nunca foi desrespeitoso. Havia um ambiente erótico, erotizante na escola. E esse ambiente erótico e erotizante parece que passou. E parece que não quer voltar. Mas estou aqui para fazer esse questionamento dessa máxima absurda. Escola não é lugar de namorar. Escola é lugar de namorar. É lugar de namorar. É isso aí. Estou falando aqui, vamos tirar do... Vamos erotizar as nossas relações. Escola é lugar de namorar. Estou fazendo essa colocação provocativa diante dos questionamentos que me vêm. Comentem, façam o comentário de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal. E voltamos numa próxima oportunidade. Já falei sobre esse tema dentro de uma aula, inclusive, onde o título é Escola é lugar de namorar. Aqui eu estou fazendo essa colocação. Voltem a namorar na escola. Ok, galera? Vocês são do coração.